Muitas pessoas se perguntam como são encontrados os sítios arqueológicos. A resposta nem sempre é simples. É comum, por exemplo, que pessoas encontrem objetos diferentes nos seus quintais, seja na hora de fazer um roçado, na hora de construir casas, de fazer fossas. Esses objetos podem ser potes antigos, que muitas vezes são encontrados aos pedaços, ferramentas e outros utensílios variados. Esses vestígios podem ser vistos em superfície, mas é mais comum que estejam enterrados, seja intencionalmente ou por ações naturais, como chuvas e erosões, o que faz que fiquem por anos e anos escondidos de nossos olhares. A boa notícia é que há profissionais especializados em encontrar esses vestígios e deles extrair histórias acerca das populações que os produziram e da região. São os arqueólogos. Nos últimos anos, por conta da legislação ambiental brasileira, muitos novos sítios arqueológicos têm sido encontrados, pois antes de um empreendimento ser instalado, faz-se necessário passar por estudos de viabilidade, os quais irão apontar os impactos positivos e negativos que o mesmo pode causar no meio ambiente. Isso quer dizer que antes de qualquer modificação no meio físico pelo empreendimento, uma equipe especializada de arqueólogos irá visitar a área para verificar se ali existe algum sítio arqueológico que ainda não tenha sido identificado. Caso algum sítio ou ocorrência arqueológico sejam encontrados, um programa amplo de pesquisa é instaurado, de modo que as informações contidas nesses contextos possam ser preservadas. Foi dessa forma que encontramos e passamos a conhecer melhor algumas áreas nos estados de Tocantins e Pará, e cujos estudos possibilitaram a identificação dos sítios Babaçu e Jabotá, na cidade de Curionópolis, dos sítios Cacau, Porto do Cocoal e Inferno Verde, em Anapu, e do sítio Roça Velha, em Pacajá. Eles foram identificados na área de instalação das linhas de transmissão Xingu-Serra Pelada Miracema e Serra Pelada Itacaiunas. As linhas de transmissão, onde os sítios foram identificados, fazem parte do projeto Novo Estado, um empreendimento da ENGIE Brasil Energia de 1.805 quilômetros que atravessará 24 municípios dos estados do Pará e do Tocantins. Os estudos abrangeram toda a extensão da linha de transmissão, onde foram escavadas pequenas perfurações chamadas de poços teste, como técnica de averiguação do potencial arqueológico. Essa fase é chamada de prospecção. Foram empreendidas quase 6.000 sondagens em toda a extensão da linha e uma série de elementos foram analisados, tais como textura, coloração do solo e presença ou ausência de vestígios. Como muitas vezes os vestígios são pequenos, uma peneira é utilizada para que nenhum elemento seja descartado sem que antes seja analisado. Agora vamos apresentar para vocês os resultados das escavações de 2 desses sítios. Os que foram identificados no município de Curionópolis, os sítios Babaçu e Jabotá. O sítio Babaçu está na margem direita do rio Parauapebas, no local que faz parte da Fazenda Três Marias. Nele, foram encontrados vestígios de objetos feitos de cerâmica e de objetos feitos em pedra. São os sítios litocerâmicos. O rio Parauapebas apresenta algumas áreas rochosas e pedrais que se constituem como matéria-prima para a confecção de objetos por grupos humanos no passado. Já o sítio Jabotá está localizado próximo a um curso d'água e os vestígios encontrados são essencialmente cerâmicos. O material arqueológico encontrado nesses 2 sítios apresenta certa similaridade e não se descarta a hipótese de que sejam de populações contemporâneas. Ambos apresentam uma variedade significativa de vasilhas e são perceptíveis fragmentos que remetem a potes de pequenas e grandes estruturas e, sobretudo, no que se refere às funções. Há ainda amoladores e afiadores com a superfície das canaletas polidas que podem ter sido usadas até a sua exaustão e posteriormente descartados.
Essas características de cultura material e padrão de assentamento remetem a populações sedentárias que se estabeleceram por muito tempo no local e que tinham domínio de técnicas de agricultura para sua subsistência. No município de Anapu, entre outros já mencionados, também foi identificado o sítio Inferno Verde, em uma área com vegetação de grande porte. Nesse sítio foi encontrada grande quantidade de vestígios, mais de 2.000 fragmentos líticos e cerâmicos, com diferentes características físicas e com estado de conservação relativamente bom. Durante a escavação também foi encontrado um recipiente cerâmico em excelente estado de conservação, que foi levado ao laboratório, já que é nesse local que as escavações mais específicas são realizadas com o auxílio de ferramentas mais finas que as utilizadas em campo. Diferentemente dos 3 sítios mencionados, durante os estudos realizados no sítio Roça Velha, no município de Pacajá, foi identificada uma baixíssima densidade de fragmentos cerâmicos, mas, em contrapartida, encontrou-se uma machadinha, também fragmentada. As escavações levaram a equipe de arqueologia a formular uma hipótese sobre esse sítio, associando-o a uma área de ocupação ocasional, tipo um acampamento, onde eram realizadas atividades temporárias ligadas à captação de recursos. Na região do sítio Roça Velha, também são notáveis as riquezas de recursos naturais para caça e pesca, e cujos artefatos líticos indicam que essa prática seria comum aos povos que ali passaram. Pois é, pessoal, os sítios encontrados no traçado dessa linha de transmissão estão hoje ocupados de diferentes formas. Esses achados mostram que a região já é ocupada há bastante tempo, já que todos os vestígios são pré-coloniais. Isso nos leva a pensar em que medida a ocupação pretérita está marcada em nosso território, seja na superfície, seja enterrado na terra, ou seja na memória. O trabalho do arqueólogo é justamente esse: conhecer os vestígios de histórias, sejam eles materiais, na forma de vestígios arqueológicos, ou imateriais, na forma dos depoimentos, para ampliar o nosso conhecimento acerca do nosso patrimônio cultural. A legislação ambiental brasileira, bem como a seriedade de seu cumprimento, tanto pelos empreendedores como pelos cientistas envolvidos, garante a construção de um conhecimento fundamental que é a história de nossos antepassados, os primeiros habitantes do território brasileiro.